A mulher ficou chocada ao descobrir que seu marido, que havia sido enterrado apenas no dia anterior, aparecia nas imagens de vigilância. Ela se aproximou rapidamente para observar melhor e percebeu que o marido até virou a cabeça, como se quisesse ter certeza de que ela o veria. Ana imediatamente cobriu a boca com as mãos, incrédula, enquanto o marido pegava a filha no colo e saía do alcance da câmera. Ana rapidamente voltou à gravação. Era definitivamente seu marido, mas as imagens eram claramente da manhã daquele dia. De repente, Ana pensou em algo e correu até sua filha para perguntar: "O papai esteve aqui de manhã? Ele te deu um abraço e você sentou no colo dele?" A menina balançou a cabeça negativamente, dizendo que não tinha visto o pai. Mas Ana, que havia visto as imagens de vigilância, não estava convencida. Ela correu escada acima até o closet, procurando pela roupa que o marido estava usando nas imagens. Para sua surpresa, a roupa havia desaparecido, restando apenas um cabide vazio. Ana ficou atônita, mas nesse momento a campainha tocou. Era a babá voltando das compras. Assim que abriu a porta, Ana disse apressadamente que queria mostrar algo à babá. Porém, ao ver as imagens de vigilância, a babá ficou imediatamente irritada, perguntando se estava sendo vigiada e quando aquelas câmeras haviam sido instaladas. Mas Ana não tinha tempo para responder essas perguntas. Ana segurou a babá com força, insistindo que ela olhasse. Aquele era seu marido, que havia sido enterrado apenas no dia anterior. A babá disse que estava muito nervosa e precisava de água, mas então algo inesperado aconteceu. A babá estava claramente preparada. Quando Ana lavou os olhos, a campainha tocou novamente. Era o detetive investigando a morte de seu marido. Ela disse rapidamente que tinha algo muito estranho para mostrar a ele. Mas quando voltaram ao notebook, o cartão SD havia desaparecido. Ana explicou desesperadamente que seu marido havia aparecido nas imagens de vigilância, mas a babá havia roubado o cartão SD e jogado spray de pimenta em seus olhos. O detetive achou que eram imagens antigas e que Ana havia se confundido com as datas. Ana insistiu que era ele, sim. O detetive sugeriu que talvez Ana estivesse vendo coisas por causa da tristeza profunda. Mas Ana sabia a verdade. Aquilo era real. O detetive estava ali por outro motivo e perguntou novamente sobre os detalhes do assassinato do marido. Ana repetiu perfeitamente. 2 jovens mascarados em uma motocicleta tentaram roubar sua bolsa. Quando conseguiram pegar a bolsa, miraram na carteira do marido. Quando ele recusou entregar, sacaram uma arma e atiraram. जब तक मैं जो के पास पहुंची वो नीचे गिर गया था। O detetive questionou como Ana poderia identificar tão precisamente o modelo da arma. Uma Glock 17. Isso parecia incrível. Ana explicou que ela própria tinha uma. Ela era piloto de helicóptero e havia estado em combate. Ela disse que a adrenalina da batalha a deixava muito animada. O detetive então pediu para ver as armas de Ana. Ana abriu diretamente o cofre, mas o detetive não parecia interessado no que estava dentro. No momento seguinte, ele viu uma arma do lado de fora. Ana se aproximou dizendo que aquela era a Glock 17 que havia levado para o combate. Se ela tivesse levado a arma naquele dia, aquilo nunca teria acontecido. O detetive, chamado Black, disse que precisava levar a arma para a análise. Ana ficou sem palavras. Será que ele suspeitava que ela havia matado o próprio marido? Mas ele era o detetive, então ela teve que obedecer e guardar a arma. Assim que o detetive saiu, Ana foi até o lugar onde o marido estava sentado nas imagens e tentou se lembrar de cada detalhe. Então, de repente, percebeu que precisava recuperar seu cartão SD. Porque a babá havia atacado ela e roubado o cartão, decidiu primeiro levar a filha para a casa de sua irmã, mas notou um carro vermelho a seguindo de perto. Ficou extremamente tensa. No momento seguinte, o carro virou em um cruzamento e Ana relaxou. Alguns meses antes, sua irmã também havia sido assassinada. Olhando para os pertences da irmã, ela ficou novamente triste. Deixou a filha aos cuidados do cunhado por algumas horas e, rapidamente, foi até a casa da babá. Disse que não tinha más intenções, só queria entender o porquê. Como esperado, não obteve resposta. De repente, viu um par de pés. Ela disse: "Eu estou vendo você." E os pés rapidamente se recolheram. Diante dessa situação, Ana não tinha como agir. Enquanto isso, o detetive recebeu o relatório de balística da equipe técnica naquela noite. A bala de 9 mm que matou o marido de Ana veio de uma pistola Glock 17 de 4ª geração. O resultado foi chocante. Teria sido Ana quem matou o próprio marido? Mas qual seria o motivo? No dia seguinte, Ana ficou desconfiada do carro vermelho e pediu a um antigo colega militar para investigar. Ela disse que o carro a havia seguido 2 vezes nos últimos dias. Nesse momento, a sogra ligou perguntando o que havia acontecido. A babá estava lá com ela e disse que nunca mais trabalharia. Para Ana, Ana ficou imediatamente ansiosa e correu para lá. Mas assim que chegou, a sogra disse que havia deixado a babá ir embora. Pela atitude da sogra, era óbvio que foi proposital. Ana perguntou irritada por que ela fez aquilo. A sogra respondeu que a família da babá havia servido a deles por gerações. "Ela chegou aqui antes de você", Ana respondeu. Diretamente que isso não era mais importante do que ela. "Sou a esposa do seu filho e a mãe da sua neta." Ela contou o que eu vi no cartão SD que ela roubou. A sogra ficou confusa. Ana disse: "Eu vi Joe, seu filho Joe." A sogra ficou perplexa. Ana explicou que, embora não entendesse como, uma pessoa recém-enterrada apareceu no cartão SD segurando sua filha. A sogra mandou ela calar a boca. "Isso não pode ser real. Você o viu porque queria vê-lo, é uma fantasia." A sogra até sugeriu que Ana talvez não estivesse mais em condições de cuidar da neta. Ana sabia que não adiantava discutir com a sogra, que sempre a menosprezou por ter ido para o combate, considerando-a vulgar. Antes de sair, apenas enfatizou que
não estava louca. Ela realmente o tinha visto. Mas quando voltou para casa, o detetive Black estava lá novamente. Ele disse que após o teste balístico, a arma que matou seu marido era a mesma que matou sua irmã. Ana ficou chocada. Naquele momento, ela não conseguia ver nenhuma direção clara. Quando a irmã foi assassinada, ela ainda estava em combate e recebeu uma ligação de Joe informando sobre o ocorrido. Mas nada poderia desfazer o que aconteceu. Naquele momento, ela sentiu a importância da família e deixou o campo de batalha para se tornar instrutora de helicóptero. O detetive perguntou onde Ana estava quando sua irmã foi assassinada. Ana se virou e perguntou: "Vocês suspeitam que eu matei minha própria irmã e, meses depois, meu próprio marido, não é? Eu estava no campo de batalha." O detetive rapidamente negou, dizendo que o principal suspeito era seu cunhado. Mas agora que a mesma arma matou seu marido, eles tinham que considerar uma conexão entre os dois casos. Ana explicou que era uma relação de patrão e empregado. Sua irmã era uma excelente farmacêutica e eles eram apenas parentes comuns conectados por ela. Após algumas palavras de conforto, o detetive foi embora. Naquele momento, a babá inseriu o cartão SD no notebook. Ao ver as imagens de Joe, que deveria estar morto, ela rapidamente as deletou com expressão tensa. Nos dias seguintes, Ana ficou pensando nas palavras do detetive. Porque os dois assassinatos foram cometidos com a mesma arma? O que poderia conectá-los? De repente, ela pensou na melhor amiga de sua irmã, Juan. Ela perguntou se havia algo estranho antes do assassinato da irmã. Juan, de repente, se lembrou de algo. 3 semanas antes do assassinato de Claire, a irmã de Ana. Elas estavam jantando fora quando Claire recebeu uma ligação e saiu correndo. Do lado de fora, Claire parecia muito agitada ao telefone. E o mais estranho era que ela não estava usando seu celular habitual, mas um telefone antigo que Juan nunca tinha visto antes. Ana perguntou se o detetive sabia disso. Juan disse que achou que Claire estava tendo um caso e quis proteger a amiga. Ana se levantou batendo na mesa, irritada. Esse telefone secreto é definitivamente uma informação crucial. Ela rapidamente foi até a casa da irmã. Após procurar, encontrou o telefone. Mas quando o pegou, o cunhado apareceu de repente. Ao ver o telefone, ele imediatamente exigiu que Ana o entregasse, dizendo que precisava saber que segredo sua esposa estava escondendo. Como isso envolvia a verdade sobre a morte da irmã, Ana naturalmente recusou. Naquele momento, ela não confiava em ninguém. O cunhado ficou anormalmente ansioso. Ana, que havia estado em combate, poderia facilmente dominá-lo. Ela se desculpou e foi embora. Enquanto isso, o detetive Black e seu colega foram falar com a babá Isa. Isa alegou que Ana a havia atacado primeiro. Quando o detetive perguntou o motivo, Isa sugeriu que talvez Ana estivesse emocionalmente instável devido à perda recente do marido. Ela realmente me assustou, mas quando perguntaram sobre o vídeo, surgiu um problema. Por que Isa roubou o cartão SD? Isa fingiu surpresa. Como isso é possível? Ela enlouqueceu. Estou realmente preocupada com a filha dela. Enquanto isso, Ana, que agora tinha o telefone, já estava em casa. Ela rapidamente o carregou e o ligou. No registro de chamadas, encontrou um número. Ao pesquisar, descobriu que era de um clube de fliperamas chamado Jogador Número 1. Após breve reflexão, saiu imediatamente. Assim que entrou, foi direto falar com o dono. Mas quando mencionou o nome da irmã, ele pareceu desconfortável e disse que não se lembrava. Ana mostrou o telefone diretamente, explicando que sua irmã foi assassinada e tinha um telefone secreto. Nas 3 semanas antes de sua morte, houve 16 ligações consecutivas para aquele lugar. Ela só precisava verificar as câmeras de segurança. Mas o dono disse que eles apagavam as gravações a cada 2 semanas. Ele perguntou se havia mais alguma coisa. Vendo a ordem de expulsão, Ana teve que sair. Mas ao sair, viu novamente o carro vermelho. Sua irmã e seu marido foram assassinados. Havia um carro a seguindo. Seu marido apareceu misteriosamente nas imagens de vigilância e havia aquela babá estranha. Tudo parecia envolvido em um enorme mistério. No dia seguinte era a leitura do testamento do marido. Ana foi novamente à casa da sogra, mas o notário disse que a certificação teria que ser adiada porque ainda não tinham recebido o atestado oficial de óbito. Todos ficaram surpresos. A sogra tentou argumentar que já havia realizado o funeral, mas o notário disse que isso não era suficiente. Como isso era possível? O marido claramente havia sido assassinado e enterrado, mas o atestado de óbito ainda não havia sido emitido. Logo a cunhada procurou Ana, dizendo que seu irmão poderia não estar morto. A razão era que ela havia verificado as transações recentes da família. A maioria dos ativos havia sido transferida para contas offshore e digitais. Mas havia um beneficiário que recebia um pagamento mensal da família, e essa pessoa era justamente o detetive Black, que estava investigando as mortes de Joe e da irmã de Ana. Ana imediatamente procurou a sogra, perguntando o que isso significava. A sogra fingiu inocência, dizendo que não entendia do que Ana estava falando. Quando Ana estava perdendo a paciência, o irmão mais velho de Joe de repente falou, pedindo para conversar em particular. No topo da escada, ele advertiu Ana que, embora entendesse que ela estava sofrendo, aconselhava que ela não se envolvesse mais nesses assuntos. Enquanto isso, os 2 filhos da irmã, Claire, encontraram uma câmera antiga em casa com um rolo de filme não revelado. Curiosos, levaram-no a uma loja de revelação. Quando as fotos ficaram prontas, eles descobriram que era realmente sua mãe, mas o homem não era o pai deles. Em seguida, viram uma foto da mãe grávida. A expressão das 2 crianças congelou. A data mostrava claramente 2003, mas naquela época, nem mesmo a irmã mais velha dos 2 havia nascido ainda. Who's this guy? I don't know. Oh my god, look. Sunflowers. Like on Mum's grave.